Olá a todos, desconstruidões e desconstruidonas, tudo bom? Então, hoje no Falsa Polêmica eu vou estar falando sobre uma polêmica que está geralmente um pouco equivocada no meu ponto de vista, que é você colocar essa oposição entre um relacionamento não mono e um relacionamento não abusível, ou um relacionamento não mono e um relacionamento saudável, como se essas duas coisas não pudessem conviver juntas. É quase como se fosse sinônimo, né, de relacionamento abusivo. Bom, então vamos discutir aí, né? O que a gente considera primeiro como um relacionamento não mono, né, por assim dizer? A gente está falando de relacionamentos que não são monogâmicos, pessoas que se relacionam afetivo sexualmente, na falta de um termo melhor do que esse, né, com mais de uma pessoa. Ou, quando a gente fala até de afetivo sexualmente, é interessante pensar por que a gente só pode ter afeto profundo, né? Afeto, eu falo no caso afeto físico mesmo, com pessoas que a gente se relaciona sexualmente. Não é uma forma de adestramento do afeto também, e, né? Enfim, mas vamos pensar então, o que é amor e o que é paixão e o que é abuso, né? Quando a gente fala de amor, é uma palavra muito ampla com vários sentidos, mas quando eu penso em amor, independente do tipo de relação, eu penso num sentimento muito genuíno de querer bem, né, o outro, desejar o bem e, dentro da medida do possível, inclusive fazer bem ao outro, né? Já a paixão é outra história. A paixão é um mecanismo da evolução, inclusive, né? A paixão é um estado químico cerebral alterado que deixa você extremamente eufórico, maluco, doido. É quase parecido com uma droga, né? O efeito da paixão no cérebro, parecido com a cocaína. Te libera uma dopamina muito louca só de ver a pessoa. É uma coisa que não é muito realista, né? É bom, é gostoso, mas é passageiro, né? Dura aí de 1 a 4 anos em geral. Tem pessoas que mais, tem pessoas que têm paixão a vida inteira, são raras, são exceções, né? Mas geralmente é isso, uma paixão e ela passa. Então a gente não pode confundir isso com amor. Agora o abuso, ele está muito mais no lugar do como você usa o poder que esse amor, que esse afeto ou que essa paixão te dá. Porque quando você tem paixão pelo outro, você acaba gerando expectativas, ligações. Quando o outro tem paixão por você, você tem um certo poder para essa pessoa também, como ela se sente. Então, como você vai usar esse poder, se você vai usar isso de forma consciente, a fim de ajudar, colaborar com o crescimento, com o desenvolvimento, com a saúde do outro, ou se você vai usar isso para humilhar, para fragilizar, para controlar o outro, né? Nesse caso, o último seria o abuso, né? Então, o relacionamento abusivo, ele está nesse lugar do uso do poder, que essa relação afetiva sexual vai dar para ambos os lados de uma forma que não é saudável, né, para outra pessoa. Então, vamos pensar agora que muitas vezes as pessoas fazem isso porque elas têm crenças e valores que estão muito distorcidos, que estão muito obsoletos, superados. Por exemplo, a ideia de posse, né? Que é uma ideia que muitas vezes a gente tem inconscientemente, mas que a gente considere de forma racional que o outro não nos pertence, a gente tem essa sensação de pertencimento, de que o outro pertence a gente, inconsciente. E isso vai aparecer muitas vezes no ciúme, né? E muita gente acha que o ciúme é uma coisa bonitinha, é legal. É porque se a pessoa não tem ciúme, ela não ama. Não, gente, ciúme é uma coisa a ser superada. Não quer dizer que necessariamente se você sente ciúme, você é um monstro, você é uma pessoa horrível. Não. A gente sente, é normal, a gente foi condicionado a se relacionar dessa maneira, de ter ciúme pelo outro, de ver o outro como nossa propriedade. Mas isso não quer dizer que é legal, que é bacana, a gente tem que aprender a lidar com isso, superar isso na medida do possível, né? Então não, ciúme não é uma coisa romântica, bonitinha, né? Ele está partindo do pressuposto de você se considerar dono do outro, né? Ainda que não conscientemente. Agora, uma questão interessante também se pensar sobre isso é os tipos de relação não humano que a gente conhece, né? Tem vários termos que se usa, que ficaram populares na internet. Relacionamento
aberto, relacionamento livre, poliamor, né? Os arranjos são infinitos, as possibilidades, né? E eu acho esses termos até pouco eficientes para definir, porque são tantas especificidades em cada tipo de relacionamento que é difícil você usar uma palavra só e pronto, caber tudo nessa caixinha, né? Quando a gente fala relacionamento aberto, é complicado, porque isso quer dizer que os outros são fechados. Fechados ao quê? Aberto ao quê? A qual a experiência, né? Não diz muita coisa, né? Você concorda? A mesma coisa falar relacionamento livre, o amor livre. Quer dizer que os outros então são presos? Né? Então, livre em que aspecto? Então é sempre complicado, né? E o poliamor, você vai amar várias pessoas, né? Geralmente é usado para dizer que as pessoas que namoram têm relacionamentos mais profundos com mais de uma pessoa e não apenas tem relacionamento profundo com uma e outros relacionamentos mais superficiais ou meramente sexuais com outros. Mas até que ponto a gente consegue delimitar isso? Pensando que todo relacionamento saudável, assim, né, que a gente tem, mais interessante, mais satisfatório, a gente tem um certo envolvimento com o outro. Ainda que não seja de longa duração, ainda que não seja tão profundo assim, mas existe. Então, até que ponto que é uma coisa ou é outra? É só uma pegação ou já virou um romance? Difícil definir, né? Então, essas coisas, esses arranjos, eles têm que ser conversados em cada pessoa, em cada casal, e ver o que é interessante. E nunca está pronto, né? São coisas que a gente sempre tem que estar conversando. Então, o diálogo aberto, franco, é fundamental para a gente conseguir ter qualquer tipo de relação sem cair nos abusos, sem cair nesses lugares complicados, né? Agora, uma coisa que a gente fala muito e que é muito tema de música, principalmente música sertaneja, né? Já ganhou até o codinome de música de corno, é a questão da traição, né? Aí tá ligado a questão do desejo e do autoconhecimento, no meu ponto de vista, porque a traição, ela é a traição de um pacto, né? Se você só trai alguém porque você tinha pactuado com alguém alguma coisa e você não cumpriu esse pacto, né? Então, quando alguém é traído, né, no sentido adultério, é porque já se pressupôs que estava um pacto feito de que você não se relacionaria sexualmente com outras pessoas ou romanticamente, né? Apesar de eu achar essa definição meio problemática. Então, essa traição, ela vem de um desejo reprimido. Às vezes a pessoa entra num pacto que ela não dá conta de sustentar. Né? E aí tem a questão do autoconhecimento. Muitas vezes a gente acha que dá conta, mas a gente percebe que depois que não, né? Que a gente não quer abrir mãos de algumas coisas, de outras experiências, e aí a gente fica ali numa mentira para si mesmo e para o outro, né? Que não é saudável, né? Gente, nenhuma fórmula é fácil. Se você for mono não vai ser fácil, se você for não mono não é fácil. Você tem que saber o que funciona para você e o que não funciona e ter esse diálogo muito aberto, né? Então, tem pessoas que vão usar muito errado o poder que elas têm na hora de se relacionar com o outro, inclusive vão colocar relacionamento mono para ela e não mono para o outro, e vice-versa, né? É muito comum um homem ter relacionamento com quem ele quiser, mas aí ele vai lá e fala com a mulher, a gente pode ter um relacionamento aberto, mas só não vale ficar com fulano, ciclano, beltrano, não sei o que lá mais, blá, blá, blá. Não vale também se envolver, não vale também isso, não vale também aquilo, mas para ele vale quase tudo. Então fica uma coisa desigual, né? E esse tipo de abuso acontece em qualquer tipo de relação, né? Só nesse caso aqui que tem esse arranjo específico. Bom, então no fim das contas, como que a gente faz para entender onde que estão abusos, né? Se o abuso não tem tanto a ver com o tipo de relacionamento em si. Eu acho que tem a ver com a questão do respeito. Se não tem respeito, você está sendo abusado. Se você está sendo ameaçado com chantagens, se você vive sob pressão, se a pessoa está ali tentando te controlar o tempo todo, né? Se ela faz um monte de cenas para te expor, para te ridicularizar, né? Se a pessoa desconfia de você muito o tempo todo, te deixando sempre tenso, apreensivo, você está numa relação abusiva, né? Independente se ela é mono, se ela não é, né? Agora, como que seria então uma relação saudável, né? O que a gente procura numa relação de fato? Aí essa resposta varia muito, né? Mas geralmente a gente está procurando apoio emocional, a gente está procurando alguém que enxerga a gente, que vê a gente como um sujeito, como um ser completo, uma
pessoa que te escuta, está presente na sua vida e que deixa você ser quem você é também. Apesar de vocês estarem juntos, você não tem que se anular, né? Então, cada pessoa ela vai funcionar de um jeito diferente, né? E acho que a gente está sempre aberto, sempre preparado para crescer, para evoluir. Porque se tem coisas que limitam a gente pode ir superando isso, a gente pode aprender a lidar com essas coisas. E se relacionar com os outros é sempre isso, é difícil mesmo, né? Vai ter complicação, vai ter dificuldade. Então, a gente nunca sabe exatamente o que está rolando na relação do outro olhando de fora. Claro que tem situações de abuso que são tão explícitas que fica muito evidente, mas de uma forma geral é muito difícil você dizer para o outro como que é a relação dela, se está certo, se não está, sem estar lá presente, porque como cada um lê as coisas depende muito das coisas que a pessoa tem de vivido, das experiências, de como ela se sente, então é difícil. Cada pessoa vai ter que descobrir o seu próprio caminho. Então é isso. Muito obrigado a todos. Se você curtiu esse conteúdo, dá aquela curtida, faça seu comentário, compartilha e ficamos assim até a próxima.